Vamos, neste vídeo, resolver 5 limites com x tendendo a infinito. Limites indeterminados. Bom, temos aqui, cada um com uma característica diferente, e aí a gente vai fazer as manipulações algébricas necessárias, em alguns e em outros nem tanto. Este primeiro aqui, muita gente às vezes fala para você ignorar uma parte, porque quando você substitui aqui, no fim das contas dá infinito sobre infinito. Porém, você tem que imaginar o seguinte, tem gente que fala para você tampar tudo isso aqui e trabalhar só com os maiores potências do numerador e denominador. Ok, em alguns casos sim, isso é um macete. Macete é para alguns casos. Por exemplo, quando você vem para o segundo caso aqui, já não vale. Para o terceiro também não, para o quarto também não, para o quinto também não, tá vendo? Então, nesse caso, você tem que aprender a técnica certa. E a certa é você dividir tudo pelo x de maior expoente, né, do denominador. Então, mesmo que você passe para os subsequentes, essa é a técnica que você vai utilizar. A menos que tenhamos um artifício para fazer a fatoração antes que iniciar essa parte. Mas isso não é problema. Tá? Então vamos lá. Eu disse, você vai colocar o x de maior expoente do denominador como denominador de todos os termos que você consegue ver aqui. Todos. Então você vai fazer assim, limite, e vai dividir todo mundo por quem? Observe que o x de maior expoente é o x ao quadrado. Então vai dividir todo mundo por x ao quadrado. Teremos 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, menos x dividido por x ao quadrado, e menos 2 dividido por x ao quadrado. Sobre, e aqui a mesma coisa. Teremos 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado, mais 4x dividido por x ao quadrado, mais 1 dividido por x ao quadrado, com o x tendendo a mais infinito. Nesse caso, você vai simplificar, ou não, se você preferir. Eu vou simplificar, vou dar mais um passo aqui, ó. X ao quadrado por x ao quadrado sobra 3. X por x ao quadrado, x cancela com 1x no denominador, fica 1 sobre x. Menos 2 sobre x ao quadrado permanece. Sobre x ao quadrado por x ao quadrado dá 5. X por x ao quadrado, cancela esse x com 1x que está aqui embaixo, ainda sobra 1 aqui. Então teremos mais 4 sobre x. E aqui permanece 1 sobre x ao quadrado. Com o x tendendo a mais infinito. Perfeito. Lembre-se que sempre que temos o número real dividido por infinito, essa razão tende a zero. Então, se você substituir o mais infinito aqui, teremos menos 1 dividido por infinito, que tende a zero. Menos 2 dividido por infinito ao quadrado também tende a zero. 1 dividido por infinito ao quadrado tende a zero. E 4 dividido por infinito tende a zero. Sobrou o limite da constante, 3/5, com o x tendendo a mais infinito. O limite da constante é a própria constante. Fechou? Aí o pessoal diz, mas se eu fizesse por macete, ignorasse todos os outros e fizesse só com esse, daria certo. Daria. Mas faça isso aqui. Você não consegue. Agora, faça a divisão por x aqui. Você consegue. O x de maior expoente é o x elevado a 1, do denominador. Aí você vai ter que dividir pelo x. Porém, nós temos uma raiz quadrada aqui. Para você colocar esse x dentro de uma raiz quadrada, de forma que ele permaneça sendo um valor x, você tem que fazer raiz de x ao quadrado. Por quê? Raiz de x ao quadrado é x. Então, x é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado. Então, no numerador, você vai dividir por raiz de x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado. E no denominador, você vai dividir por x. Tá? Eles são equivalentes. Bom, e se aqui tivesse tendendo a menos infinito, no numerador seria menos raiz de x. Por quê? O x também poderia ser valor negativo, menos infinito. Bom, então, vamos lá. Denominador você vai dividir por x, e no numerador você vai dividir por raiz quadrada de x ao quadrado. Perfeito. E aí você vai ter o seguinte.
limite com o x tendendo a infinito, positivo. Numerador você vai dividir por raiz quadrada de x ao quadrado. Então você vai ter raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado. E no denominador? No denominador você vai ter divisão por x. 3x dividido por x mais 5 dividido por x. Beleza. Seguindo em frente, você vai ter o seguinte. Ó. Se você tem raiz quadrada no numerador e denominador também, você pode transformar isso numa única raiz. Tá? Então, raiz quadrada de alguma coisa dividido por raiz quadrada de outra coisa pode ser raiz quadrada desta razão. Então, desta razão aqui. Então, teremos limite de raiz quadrada de tudo isso. Ó, 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Sobre 3, porque x com x simplifica, mais 5 sobre x, com o x tendendo a infinito. Beleza. Esta aqui, você já pode simplificar. Terá 2 mais 1 sobre x ao quadrado. E agora você pode calcular o seu limite. Lembre-se, se você substituir infinito aqui, ficará infinito ao quadrado, que é infinito. 1 dividido por infinito tende a 0. 5 dividido por infinito tende a 0. Então, você vai ter raiz de 2 dividido por 3. Então, esse limite, com o x tendendo a mais infinito, será de raiz de 2 sobre 3. O limite de uma constante com o x tendendo a infinito. O limite de uma constante é a própria constante. Aí você chega aqui, você é feliz na atividade 2 também. Vamos para a atividade 3. No exercício 3 aqui, embora cause estranheza, ele é muito simples, direto, né? Se tivesse o menos aqui, né, ficaria infinito menos infinito aqui no denominador. Aí seria indeterminado. Mas infinito mais infinito não é indeterminação. Aí que está. Então, quando você encontrar aqui com menos, você vai ter que fazer a multiplicação pelo conjugado aqui. Nesse caso aqui não, ele é direto, simplesinho. Porque deu mais infinito, mais infinito. Se você colocar infinito aqui, infinito ao quadrado mais um infinito. Raiz quadrada de infinito, infinito. Se você colocar infinito aqui, ficará infinito mais infinito. Não é uma determinação infinito mais infinito. Determinação é infinito menos infinito, infinito dividido por infinito, menos infinito dividido por menos infinito. Tá? Então, nesse caso aqui é diretão. Tá? Vai ficar 1 sobre infinito mais infinito. Infinito mais infinito é infinito. 1 dividido por infinito, 0. Então, esse exercício 3 aqui só assusta. Não é muito simples. Mas, reiterando, se tivesse o menos aqui, você teria que fazer a racionalização pelo conjugado. Caso que aqui é diferente, que eu vou mostrar para você aqui, ó. Infinito menos raiz quadrada de infinito, que é infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação. Aí aqui você tem que fazer manipulações algébricas. Aqui você vai escrever de uma outra maneira, colocando, por exemplo, x em evidência. Vamos começar assim, ó. Limite, coloco o x em evidência. Aí ficará x dividido por x, 1. Menos com mais e menos, raiz de x dividido por x, menos raiz quadrada de x dividido por x. Com o x tendendo a mais infinito. Ainda não há possibilidade de resolver, porque vamos ter infinito sobre infinito aqui. Então, nesse caso, você vai escrever isso aqui racionalizando. Vamos lá, ó. Raiz quadrada de x sobre x, se racionalizarmos, multiplicar por raiz de x, tanto o numerador quanto o denominador, teremos o seguinte, ó. Raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x, teremos raiz quadrada de x ao quadrado, sobre x vezes raiz de x. Bom, raiz quadrada de x ao quadrado é x. X por x simplifica. Fica 1 sobre raiz de x, então, aqui. Então, no lugar disso aqui, você pode colocar 1 dividido por raiz de x. E aí você tem o seguinte limite. Limite de x, que multiplica 1, menos 1 sobre raiz de x, que é o que nós encontramos aqui. 1 sobre raiz quadrada de x, com x tendendo a infinito. Fechou? Bom, você tem o limite do produto.
O limite de produto é o produto dos limites. Então você pode escrever isso aqui. Ao invés de fazer o produto aqui, você faz o produto dos limites, que é uma das propriedades de cálculo de limite. Então você tem limite de x com o x tendendo a infinito, vezes limite de 1 menos raiz, aliás, de 1 menos 1 sobre raiz quadrada de x, com o x tendendo a infinito. Bom, se você substituir aqui, ó, infinito, fica 1 dividido por raiz de infinito. 1 dividido por infinito tende a zero. Então sobra 1. Limite da constante 1 com o x tendendo a infinito é 1. Se você substituir aqui, ó, o infinito no lugar de x, limite de x com o x tendendo a infinito é infinito. Então você vai ter aqui infinito vezes 1. Infinito vezes 1 é infinito. Show? Beleza, então esse limite tende a infinito. Próximo, você tem aqui a mesma situação que a gente teve aqui. Porém, aqui tende a menos infinito. Tem que cortar ali. Então, aqui no exercício 5, deixa eu modificar a câmera aqui para você conseguir ver. Agora sim. Temos a mesma situação que a gente teve aqui. Porém, tende a menos infinito e x pode ser tanto positivo como negativo, que existe a raiz. Porque menos infinito elevado ao quadrado também é infinito. E existe a raiz positiva. Então, você vai dividir numerador por x, terá limite de 2x sobre x, mais 5 sobre x, dividido. E aqui o que equivale a x é a raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Só que negativo. Então, você vai dividir raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5 por menos raiz quadrada de x ao quadrado, com o x tendendo a menos infinito. E aqui você vai simplificar. Limite x por x simplifica, teremos 2, mais 5 sobre x. E aqui você pode escrever como uma única raiz. Então, você vai ter mais com menos, menos, raiz quadrada de 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, menos 5 dividido por x ao quadrado, com x tendendo a menos infinito. Estamos quase chegando à felicidade. Então, aqui, ó, se você substituir, aqui vai simplificar. Vai ficar só o 2 aqui. Se você substituir infinito aqui, ó, 5 dividido por menos infinito, tendendo a zero. Então, zero. E aqui, menos 5 dividido por menos infinito ao quadrado dá infinito. Então, menos 5 dividido por infinito também tende a zero. Então, o que ficou aqui, foca aqui, por favor. Ó, aqui fica, então, limite de 2 sobre menos raiz de 2, porque aqui nós temos 2 dentro da raiz e o menos fora, com o x tendendo a menos infinito. O limite da constante é a constante, porém não é comum deixar a raiz no denominador. Então vamos racionalizar, multiplicar o numerador por raiz de 2, teremos 2 raiz de 2. E multiplicar o denominador por raiz de 2. Menos com mais dá menos, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada do 4. Raiz quadrada do 4, 2. Simplificou, simplificou, mais com menos dá menos, raiz de 2 dividido por 1, raiz de 2. Então, menos raiz de 2 é a resposta final para esse limite aqui, da número 5. Fechou? É isso. Se você chegou até aqui e você é feliz, se inscreva aí e até a próxima. Valeu!